a mais um podcast do Penso, Logo Não Falo. Preparados para o episódio de hoje? A nossa vítima, ou melhor, convidada de hoje é... Eu vou ter que pegar uma cola, tanta coisa que ela é, gente. Ela é escritora, bailarina, arte educadora, ativista, mãe, cozinheira... Tô brincando, o resto... Vamos lá. Vem depois, é verdade. Ela tem uma história de vida linda Muito e legal. divertida. Muito legal. Muito boa. E então, senhoras e senhores... Rufem os tambores. Com vocês... Valéria Alves! Seja muito bem-vinda! Val, querida, obrigada por ter vindo. De coração, a gente ama uma vítima intelectual. Tá preparada? Vamos lá. Ainda bem que tem um vinhozinho. Obrigada, a gente nunca tá. Mas isso é bom, né? É bom. É bom. E É aí bom. vem tudo no improviso, porque aqui nada é combinado. Exatamente, tudo improvisado. Nada é combinado. O improviso Ana Paula é que sempre faz manda. assim, não, gente, isso aqui Nada é combinado. é sempre um norte, não tem nada combinado. A Valéria não sabe de nada que vai acontecer aqui. Tanto é que Nem ela a chegou- gente. A gente já improvisando. Eu não lembro o roteiro, tô brincando. Ai, por isso que a gente falou, toma um vinhozinho pra dar aquela relaxada, se preparar, porque a noite O promete. papo vai ser bom, Mas vamos ao que interessa? Vamos. Então é isso aí. Ó, Vamos lá. começa a falar. Vamos ter que começar do começo? Não, vamos começar dos dias atuais. Dias atuais, tá. É. Fala um pouco da sua trajetória profissional atual. Atual. O que você tem de projeto? Como é que tá? Vamos começar pela Você pela tem vida feito. profissional, né, Ana? Uhum. Eu acho que eu consigo separar em duas partes, né? Meu lado profissional. Eu tenho um lado com a literatura e com a infância, que é um lado que eu gosto muito. Eu sou formada em pedagogia, fiz especializações nessa área. Sempre gostei de trabalhar com criança. E meu último projeto, que é o atual agora, foi um projeto que eu criei, que chama Encantaria, Histórias legal. para Ler e Brincar, que é uma proposta de escrever histórias para crianças com crianças, né? Olha. Então, a ideia era... Escrevem a 4 mãos, 5, 6, 10. É isso aí? 10 e 16 foram. Olha, né? que Então, legal. eu escrevi um projeto para a Lei Paulo Gustavo, né, o ano passado, que tinha como proposta, foi um projeto piloto, né? Eu não tinha ideia do resultado que ele ia ter, né? E a proposta era construir um livro infantil artesanal com crianças. Que E aí demais. com crianças que estão na fase de alfabetização e letramento. Que demais. E aí eu escolhi 2 escolas públicas na cidade de São Vicente, eu sou de São Vicente. Uma turma foi do 2º ano, foram 10 crianças que estão aí, ó, iniciando a fase de alfabetização. Elas me ajudaram a escrever esse livro aqui, Que legal. A Escola Viva dos Bichos. Que lindo. E uma outra escola que foi com crianças do 4º e do 5º ano, e aí estão finalizando a fase de letramento, né? E de alfabetização, que escreveram A Fábrica de Chocolate Linda Abandonada. ilustração. Mostra pra essa câmera. Não, essa do Essa, galera. Aqui. 55ª. E esse daqui. Que E não demais. tinha. Esse daqui não era um resultado previsto no projeto. O projeto ele tinha 2 metas, né? A primeira era construir um livro infantil artesanal. Então, um livro manual artesanal, todo artesanal, inclusive escrito à mão. Olha que legal. Demais. E formar o grupo de crianças e criar um documentário dessa experiência, né? Que demais. Daí cheguei na escola, foi feito o convite, foram 3 meses de experiências com as crianças, dando oficinas de artes plásticas, muitas oficinas de argila, Ai, que delícia, gente. de carvão, de tinta comestível. Nossa. E aí depois de escrita de roteiro de história, e aí para isso ler muito. Então toda semana a gente fazia atividade de arte e de leitura. Que legal. E aí eu lia para eles, por exemplo, livros sem palavras. Eles, existe isso, dá para ler livro sem palavras? Dá. Só com as figuras, Dá né? para ler isso. Na faculdade na faculdade a gente aprende que é leitura pictória, né, que se fala. Quando você pega um livro que ele não tem palavras, ele interessante. só tem ilustrações.
E daí as crianças fizeram esse percurso, escreveram uma autobiografia, fizeram Que um legal. autorretrato. E aí a gente conseguiu fazer o livro artesanal. Só que o livro artesanal, ele virou um encanto. Ele ficou lindo. E no dia do lançamento eu fiquei pensando como que as crianças vão lançar um livro e elas não vão embora com esse livro. Ah, sim. Porque não Verdade. tinha previsão orçamentária de gráfica, e Nossa. gráfica é extremamente É. caro, né? É. E não tinha ideia ali de como fazer. E aí eu fiz uma vaquinha com os meus amigos e Que com os legal. apoiadores e consegui imprimir 50 livros. Então, e daí no dia do lançamento foi uma lindeza o lançamento, assim, porque eles pegaram o livro na mão e eles viram que o nome deles estavam escrito Que demais. aqui e quais foram os personagens que eles criaram. Nossa. E são histórias bem diferentes e elas foram construídas de maneira diferente. E qual que é a idade deles, mais ou menos? A Aqui faixa? são crianças de 7 anos Ai, que legal. que fizeram esse livro. Nossa, Nossa, que Esse marco, livro, hein? esse livro Que ele tá marco lindo. esse. A história dele é uma história muito legal, dele, é né? demais. É uma escola, né? Uma escola que tem bichos. E como que foi feito? As crianças, primeiro, elas fizeram as ilustrações. A gente quer ilustrar. Daí eles ilustraram, depois eles criaram as características dos seus personagens. E daí eu fui rebuscando. Então, pensando num corpo, eles fizeram um esqueleto e eu fui dando ali a musculatura, Sim. né? Fui criando o corpo. E aí eu ia pra casa, escrevia a história, voltava na semana seguinte, contava pra eles como é que tá esse personagem, a cara que vocês pensaram. E aí a gente foi construindo a história. E demorou quanto tempo? 5 meses esse projeto pra ele sair, né? Nossa, que legal, Esse hein? livro, ele tem 10 personagens, né? E aí é muito Nossa, engraçado, porque... Lindas ilustrações, gente. Isso são deles, tá? Oh, É nada. Nossa, né? Sim, são Nessa, deles. nessa. Ah, O que eu fiz? Olha Eu que graça, convidei... que graça. Essa aqui foi a Alice que fez, é a girafa essa Lulu. girafa. É dela essa girafa. Quando o livro Essa girafa. artesanal ficou pronto, eu convidei um ilustrador, né? Uhum. Porque eu fiz com vários papéis. Eu amo desenho de Então, criança. a gente desenhou no papelão, no color set, Ah, desenhou no isopor, para você tentar texturas diferentes. legal. Desenhou no papel cartão, no papel Paraná. E aí, quando eu fui ver, eu não pensei Você é nisso. professora de artes, então, também. Sou arte educadora, né? Sim. E daí, quando fui ver, eu falei, como é que eu vou fechar esse livro? Que ele tá com um monte de papel diferente. Então, eu convidei um ilustrador, o Richard. E daí, escolhi uma folha que foi de papel Paraná. E daí, ele passou todas as ilustrações. Então, tem ilustrações que é dele. E tem ilustrações que são das crianças. Então, a girafa é um personagem. Então, é da Alice, Que linda essa girafa. O cenário da escola com rio e tal é do Richard. Essa árvore aqui, a árvore cabeluda, ela é a professora da escola. E quem fez foi o Davi. Que graça. demais. E o Davi, ele tem 7 anos, ele fez 8. Detalhista, olha. Sim. Ele fez, num vídeo que eu mandei pra vocês, tem os desenhos originais das crianças. Então, a gente não pode passar Não pode. o vídeo por direitos autorais, mas aí a gente vai deixar A referência, né? Vai deixar o link e tal, Sim, pra quem quiser ver das suas redes aí. Que é consegue original, acessar. ele fez. E essa aqui, a professora, ela ensinou ele a ler. E ele gosta muito de carro. E daí ele falou assim: não, eu ando na rua, eu vejo pare, eu vejo ele ler placa. Ah, que E daí, legal. pra ele, é isso que acontece com a leitura, Sim. né? Abrir o Sim. mundo pra ele. Com assim, certeza. né? Então, esse era Que o personagem. Uma outra criança, ela criou a concepção da escola, ela criou uma escola mística. Ela que desenhou também? Não, essa aqui é do ilustrador, Ah, tá. do Richard. A escola dela é uma montanha, tem a ver com o rio e tal. Aí aqui é o pato, ele é muito exibido, esse pato, porque ele usa óculos e vai com uma bolsa. E a Valentine, ela é exatamente esse pato. Que quem fez esse desenho, né? E daí tem o rato e a raposa, a cobra, a estrela, né? E aí teve uma criança, isso foi fantástico pra vocês. Teve uma criança que ela fez uma poça. O personagem dela era uma poça. E ela ficou Que horas. interessante. Ela ali ficou desenhando a poça. Esse dia a mãe dela entrou na sala, porque ela foi a última a sair da escola.
E aí foi até delicado, porque a mãe dela viu aquilo e a mãe queria dela interromper. começou a fazer intervenção. Não, a mãe dela começou a fazer intervenção. Tá muito escuro isso, por que que você tá, né? Nossa, Manda seu vai desenho, pra aquela coisa. terapia, não é melhor uma coisa colorida. Na verdade, a mãe, com as suas experiências, fez a leitura do livro exatamente. dela, que não era aquilo, né? Sim. E daí ela criou a poça, e a história dela é o seguinte: essa poça é uma poça mágica. Quem cair dentro dela nunca mais vai sair, a não ser que essa pessoa tenha um herdeiro. Olha. Essa era a história da poça. Gente, E aí eu ia pra casa e eu ficava, como que eu vou criar um enredo com uma coisa dessa, né? E daí ela fazia parte da dinâmica da escrita da história, fazer dupla. Ela fez dupla com o Heitor, que fez a cobra, e a cobra é filha única. E aí a cobra, se caísse na poça, já era, que a cobra é filha única, não vai ter herdeiro, a que vai família. acontecer? Como é que vai fazer? Tinha que ter alguém pra Então, salvar, né? virou uma trama aqui, né? Ai, que legal. E daí tem a Peixe, a Alice, ela tem 2 mães, ela não tem uma mãe e um pai. Então entrou essa questão na história. Tem o urso, Keke. E aí o João, é muito engraçado, que ele é um monstro. E o João, quem criou ele, falou assim, o meu monstro vai comer carne de humano. Eles têm 7 anos, né? Aí as crianças fizeram essa cara. Como assim, carne de humano? Esse é um Tira esse livro de monstro criança. daqui. Nossa, que maldade! Criou uma situação em cima dele. Aí, ai, gente, tá bom, mas os humanos comem carne de animal. Por que que o animal não vai poder comer carne de humano? Olha que Ai. interessante. Passou uma semana, voltamos. Ele, tá bom, gente, meu monstro vai comer carne de porco. Todo mundo caiu matando em cima dele de novo. Ai, caramba. Você vai comer sua própria espécie? É isso que você vai fazer? E tal. Aí foi pra casa irritado, aí ele voltou, pronto, já decidi, o meu monstro vai ser vegano. Aí não teve ninguém que falou, não, mas você vai comer planta. Gente, como Meu assim? monstro é vegano. E aí o monstro dele tá aqui, se inscrevendo, comendo uma banana, né? É, que legal. E a história do livro é que as crianças estão na escola, num dia normal, e a professora diz que vai ter um acampamento dentro da escola. E como eles estudam de tarde, eles têm muita curiosidade de saber como que é a escola à noite. E aí você precisa de autorização dos pais para poder dormir na escola. E aí nessa de autorização dos pais vai contando como que é. Então eles dois brigam, aí as mães são amigas. Que Daí legal. tem um segredo da família que demais. na escola tem um rio que passa no meio. Daí a cobra é d'água e os pais não deixam ela saber que ela é uma cobra d'água. Enfim, e aí se criou essa história. E depois da história pronta, eu fiquei... apaixonada por essa girafinha. É linda, a girafa Lulu. E aí quando eu fiquei, não tem como, eu tenho que imprimir esse livro. Tem que imprimir. Com certeza. E daí eu consegui imprimir 50 livros. Que demais. Que foi o suficiente. Essa aqui são 16 crianças que fizeram essa história e 10 que fizeram essa. Então, foi suficiente para dar um para cada, mandar para a Secretaria de Educação, mandar para a Secretaria de Isso que eu ia Cultura. falar, mandou para a secretaria. Isso, deixar na escola Na também. biblioteca, né? Na biblioteca. E eles irem para casa. Então, quando os pais viram isso aqui, no dia do lançamento, teve uma mãe que não conseguiu ir ver o filho, né? Tá. E daí ela é cabeleireira, ela chegou lá e ela ficou, não vou ver. Aí o filho falou, tá bom, mãe, eu sei que a senhora tem que trabalhar. Tudo bem, depois a senhora vê o vídeo. Aí eu falei, vai, termina o seu cabelo, se der tempo você volta. Ela voltou, mas ele já tinha lido, já tinha feito a parte dele, ela não viu. E daí teve a Flip, né, a Feira Internacional do Livro em Paraty. O ano passado eu tinha acabado de imprimir os livros. Tinha feito já o lançamento dos 2, foram em dias diferentes, escolas diferentes. Daí eu falei, eu vou escrever como autor independente. A Flip criou essa categoria. Eu tava aqui pensando justamente nisso. E aí? Não tinha categoria de autor independente na Flip. E eu não tenho editora, né? Tô sem editora ainda. E daí eu falei, vou me inscrever como autor independente. Daí cheguei lá, passei com 100%. Eu fui pra Flip. Top. Eu não fui de graça, teve que Bancar. estadia, passagem, Sim. porém eu não precisei pagar pra ter um stand, Que legal. pra poder, porque os autores pagam, né, pra divulgar os seus livros, né? Sim. E aí assim, Bacana. livro infantil, eles me deram a data, dia 12 de outubro,
Que é o Dia das Crianças, meio-dia. É a Nossa. hora que tá todo mundo Nossa, saindo nossa. pra almoçar, pra comer. E aí levei E pra aí? Flip, apresentei, vendi um total de 3 livros. Faz parte. Mas é isso, eu conversei com Nossa. outras editoras, com outras escritoras. E aí Ah, voltei. E só de você estar lá, Sim. não, vamos combinar, né? Muito legal. Não, eu não queria mais nada na minha vida naquela Claro. semana. É. Por Porque favor. foi um Baita realização. sonho. É, sonho com realizado. certeza. Eu tá lá, eu fui uma vez só na Flip em 2017, Aham. pra poder viver aquela experiência que a Flip proporciona, que é incrível, estar em Paraty, É. numa feira, uma semana convivendo com literatura, com arte, lindo. Assim, é uma coisa que te alimenta, você nem come de verdade, porque Imagina. Imagina. você fica tão envolvido com tanta coisa linda, né? A gente precisava de um negócio desse pra não comer. Uma experiência dessa, obrigada. Tá, por enquanto não tem podcast, come aí. E aí, quando eu voltei, a cidade de São Vicente estava fazendo pela primeira vez a FLISV, que era a Feira Literária de São Vicente. E aí, eles convidaram um projeto para poder fazer a abertura da feira e Olha. ficar lá com uma banca lá para poder vender os livros. Uau. Daí eu falei, olha, eu super vou, mas eu não quero ir sozinha. Eu tenho que levar as crianças, porque Uhum. É, as crianças, elas fizeram parte exatamente. desse processo. Claro. Merecido, né? Então, ó, são deles isso aqui, os personagens são deles. É, o teatro, Eu né? escrevi, mas, né? E daí, não, tudo bem. Aí Seduc, que o Secult ficaram lá tentando o ônibus, conseguiram e a gente fez a abertura da... E foram todos? Não foram todos porque tem questão de autorização da família, mas assim, A logística é muito a grande. maioria foi. Ai, que e aí legal. chegou lá no palco, eu falei, agora vocês contam como é que foi pra vocês. Oh, Ai, que legal. Nossa, muda a vida. Ao da Não, vida. incrível. amaram, né? Nossa, gente, é Ai, gente. emocionante. Eles apresentando e quem Eles estava assistindo subiram, também deve ter o sido. secretário foi lá, ele Olha, que legal. nunca viu uma coisa como essa, corre pra patentear esse projeto, É verdade. porque ele vale muito a pena. E aí as crianças lá, ó, eu escrevi, eu sou escritor, falei, não é que você, não é brincadeira, seu nome tá aqui. Exato. E você é um escritor, né? E aí, isso aconteceu ano passado. Eu escrevi depois para ler Aldir Blanc, que tinha como proposta imprimir os livros. E aí foi muito menor, né? Financiamento para literatura é muito pequeno. Então a gente tem a arte em geral, como vocês já falaram, né, no último podcast, ela é pouco valorizada financeiramente e a literatura é muito menos. Então É. você tem, por exemplo, um projeto que para dança e para teatro eles dão 20 mil, né? Para literatura 12 mil, Nossa. 10 mil. Né? É isso que eu ia falar, não é nem que. Tem muitos projetos que ganham tem muito dinheiro circulando, mas eu acho que é meio mal dividido ainda. Eu não manjo tanto, mas eu sinto que tem Na verdade, além de ser mal dividido, há muito pouco dinheiro É bem destinado a qualquer tipo de arte. Ponto. Eu sou bailarina, eu escrevo Isso. com dança também. E assim, a dança ela é maior do que a literatura, mas mesmo assim, para você fazer dança, tem que ter uma equipe ali, né? E aí, quando você vai fazer uma divisão orçamentária, é pouco. Mas aí a literatura é menos ainda. Mas aí eu falei, bom, eu vou imprimir os livros e vou distribuir. Então, o projeto foi suficiente para imprimir 250 livros e entregar em 4 escolas, Legal. né? Era essa a proposta. Eu falei, bom, eu não vou então ir lá entregar os livros só. Eu vou fazer uma mediação de leitura, né? Que mediação de leitura ela é diferente de contação de história. Contação de história é um teatro, né? Olha se que faz, legal, né? gente. Contação de história, você leva os bonecos, você cria um cenário e você conta a história dramatizando. A mediação de leitura, ela é um pouco mais delicada, porque Tem que você fazer é a refletir, né? ponte, eu sou a ponte entre o livro e o leitor. E a criança. Eu preciso conectar os dois. Então, esse é o meu trabalho. De poder conectar Difícil, a criança hein? com a literatura. É um pouco difícil. Mas é muito gostoso e quando a gente se envolve, as crianças se envolvem também. Todos eles saíram amando a Imagina. literatura. Que legal, né? muito legal. E aí esse projeto passou pela Aldir Blanc. E aí eu convidei, então, as crianças que escreveram os livros para ir comigo nas outras escolas, entregar os livros. E aí eu faço a mediação de leitura e eles contam como é que foi para escrever. Porque daí quando outra criança pega um livro que vê que
alguma criança da sua idade ajudou a escrever, Aham. né? Eles ficam encantadíssimos. Imagino. E aí é super tranquilo você ler, por exemplo, para 50 crianças. Uhum. Consegue ler. Muito legal. Porque tem esse envolvimento, né? E aí esse projeto ele se encerrou mês passado. Fiz a distribuição nas escolas, o documentário está sendo finalizado, tem documentário da distribuição Que também, legal. tem documentário do outro. Então tem essa parte que eu tô fazendo da literatura e tem a parte que eu desenvolvo projetos com questão do cuidado, do autoconhecimento com mulheres. Legal. E daí eu faço essa via pela arte da dança, né? Então é uma coisa de você poder entrar em contato consigo mesmo. Eu sei que bailarina é bailarina, mas qual a sua especialidade na dança? Eu sou professora de dança do ventre. Professora? É. Ensina a gente. A gente tem bastante ventre aqui. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Que delícia. Eu faço dança do ventre desde que eu tinha 14 anos. Eu tenho 37 agora. Tá velha, hein? Nem parece. Olha a carinha dela, de 24. Tem mesmo. E eu comecei a fazer dança do ventre. Foi para um momento... Eu engravidei na adolescência, né? Eu fui mãe com 14 anos de idade. Opa, que eu vou querer saber essa história aí também. Foi uma história dificinho aí, né? Vai contar depois. E aí foi um processo muito delicado. E eu fiz uma escolha, apoiado por outras pessoas, que em vez de você tomar remédio psiquiátrico, você, né, tentar fazer essa... Porque quando a gente tá mal, a gente fica mal, a gente tem 2 focos. Eu aprendi só depois, né? Você pode focar na prevenção de doença ou você pode focar na promoção de saúde, né? E daí, ainda bem que eu encontrei um lugar que focou na promoção de saúde, né? E não com foco na doença. E daí, a dança do ventre, ela entrou nesse meio na minha vida, que foi de eu poder ter uma ressignificação do meu corpo, né? Criar essa conexão. E a dança do ventre, ela é uma dança de raízes africanas, é a dança mais antiga do mundo. Né? É uma dança feminina, é uma dança feminista, é uma dança de resistência. A gente que aprendeu no Brasil com clone lá, que é uma dança pra seduzir homem. Submissa, né? Se a gente seduz homem do jeito que a gente quiser, né? Você não precisa fazer dançar do ventre. Quem gosta e sabe, você faz isso até, né? É verdade. Mexendo um frango. Então, não precisa disso. Mas criou-se esse cenário da mulher magra, né, da mulher branca. E quando a gente vai estudar a dança do ventre, a gente vê que ela é de origem africana. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Loucura, né? E aí eu me apaixonei pela dança do ventre. E quando eu fiz 19 anos, eu falei, eu quero isso pra minha vida. Que legal. E aí eu fui me formar pra ser... Eu gosto mais de ser professora do que de ser bailarina. Que eu confesso que eu tenho vergonha. Eu tenho... Gente, no começo das minhas apresentações... E você apresentava onde antes? Não, nem apresentava. Não eu apresentava? Eu fiz dança do ventre uns 4 anos antes de eu apresentar pela primeira vez. Tá brincando? E quando eu apresentei, eu me achava horrível. Olha! Sim, eu era uma pessoa muito magra. Eu pesava 43 quilos. Era extremamente, muito magra. Você é magra ainda, mas era mais. Mas imagina que eu tenho 60 quilos agora. Nossa, e antes eu tinha 43. Caramba! Né? E minha autoestima não existia, né? Meu corpo era todo manchado. Porque tá magra demais, eu tô... Pra você ver, né? Como que a gente fica mercê, né? Dessa sociedade horrível, né? Bem profundo, né? É um absurdo, mas você fica, né? Atualmente a Bruna Marquezine tá sendo perseguida, né? Porque ela tá magra demais e as pessoas perguntam pra ela. Ela tá bem magra. Gente, e todo mundo fica falando que ela tá magra. Aí ela deu uma resposta que eu achei o máximo, vocês viram? Não. Ela falou, gente... Depois, tirando o meu médico, eu não escuto ninguém. Meu médico sabe se eu tô com saúde ou não tô. Sim. É meu médico e meu espelho, e acabou. Acabou. Né? E isso deveria ser pra você tá magra, pra você tá gorda, pra você ter o cabelo afro, pra você ter o cabelo liso. Então, você é julgada de todas as maneiras. De todas as maneiras. Mulher falava. E eu já fiz trocentas coisas com o meu cabelo, então, gente. Eu já usei trança, eu alisei, eu cortei, ele já ficou na bunda. E em todas as situações eu fui criticada.
Por que você alisa o cabelo? Você Não, não é o tem tempo todo, origem, gente. você não tá... Tá Você tá renegando? renegando as suas Mas origens? é isso aí, Por é que isso tá aí. colocando É o tempo, trança? é o Por que tempo você tá- todo crítica. Julgamento. É o tempo É, o tempo inteiro. todo, então, é. assim, se a gente ficar nisso, real, a que gente escrava, adoece. Não, aí a gente Né? fica se auto-julgando verdade. também o tempo Fica todo. julgando os outros. É, julgando os outros. E aí a gente não é feliz. É. Então, eu demorei 4 anos nesse processo. E a primeira vez que eu apresentei a dança do ventre, a minha roupa tinha uma faixa na barriga. Você não mostrava a minha barriga. Ah, você que foi uma opção sua. Foi, eu fiz a minha roupa, eu Você faço fez. minhas roupas. Ah, que É. legal. Porque dança do ventre não esconde a barriga, né, gente? Até tem umas franjas assim, É, né? mas é e pouco, tal. né? Mas eu tinha porque era uma barriga muito magra, tinha mancha, e eu achava aquilo horrível. Que coisa. Me fizeram achar que aquilo era horrível. É que antigamente também era. E eu não tinha também uma relação boa com o meu corpo, né? Eu E não tava antigamente a gente não conectado. tinha tanta referência. A gente não, porque eu Sim. sou muito mais velha que você. Mas eu tô falando assim, que você começou lá com seus 19 anos, né? 18? Apresentar. Apresentar. Eu fui estudar para ser professora. Ah, você já. Eu comecei a dançar com 14, apresentei com 17. E daí, com 18, eu falei, agora Uhum. Agora eu quero ser professora. manda em mim. Aí eu vim pra São Paulo. Aí fui pra casa da Ana Ah. Kalili, aí fui fazer teste de virar professora, que é muito difícil. Tem que dançar com a banda ao vivo. Ah, Você não sabe quais são os ritmos que ele vai tocar nossa. e tal. E depois você tem que aprender, você tem que E fazer hoje o você é curso. professora. Sou. E eu gosto muito, porque a linha que eu levo na dança do ventre, ela é a linha do autoconhecimento do seu corpo do jeito que ele é. Que legal. Então você precisa estar bem com você mesma, né? Você precisa estar com saúde. E se você tá bem com você mesmo, tá com saúde, aí você vai ficar linda. E você realmente fica linda. Com certeza. Quando você se vê linda. Uhum. E se ver linda não é futilidade. Se Não. ver linda é importante. Claro. Porque também tem um outro Autoestima. lado, sabe? Se você não se acha, aí você tem autoestima baixa, é um problema. Mas também se você se acha, também é um problema. Nossa, tá se maquiando meio-dia. Tudo é um problema. Então, Sim. você realmente precisa apertar o botãozinho ali e fazer o que você quer fazer. Com certeza. Usar a roupa que você quiser usar. Fazer o esporte Por isso que você quiser linka fazer. bem com o autoconhecimento, né? Sim. Que você falou que é a vertente do. Sim. E aí, eu trabalho com um grupo de mulheres, né? Nessa coisa do autocuidado. Eu fui Uhum. fazer uma especialização de cuidado com perspectiva de gênero pela Claxon. Consegui bolsa também nessa universidade. Foi muito difícil, porque ela é internacional. Então, eu tinha aulas... Às vezes era aula com áudio em inglês, com a legenda em espanhol, e eu tinha que aprender em português. Nossa. E aí eu tive que me matricular lá no CNA pra fazer... pra fazer cursinho de espanhol e conseguir me formar. Caramba. E daí consegui. E aí eu uso hoje tanto a experiência pessoal minha, né, de percorrer, de ser uma mulher negra, uma mulher que foi mãe muito jovem e que enfrentou muitas batalhas por conta disso, né? E a experiência acadêmica mesmo, né? De como que a gente faz pra gente poder se cuidar e a gente cuidar dos nossos parceiros, das nossas parceiras, né? A gente se vê mais entre pares. E eu amo essa parte da minha vida, assim, que é poder estar em contato com outras mulheres e estar desenvolvendo projetos nessa linha. Então, hoje eu faço exatamente isso. Eu tenho o lado da literatura Que legal. e tenho o lado, né, Da dança. do cuidado, né? Que Do a dança cuidado. vem como uma linguagem. Uhum. Tá. Né? Ela é uma ferramenta Isso, do a dança tá autocuidado. dentro do Ela não é autocuidado. o objetivo, entendeu? Então, por exemplo, se você vai fazer uma aula de dança do ventre comigo ou com qualquer outra pessoa, o seu corpo vai mudar, é uma consequência. Uhum. Você vai aprender a dançar, é uma consequência. Você quer se apresentar, é uma consequência. Mas o seu objetivo, a sua meta, não necessariamente é essa. A sua meta é entrar em contato com você mesma Uhum. e você poder se cuidar. E isso, eu tenho a prova viva no meu corpo. Porque eu sou uma pessoa que tem questão com tireoide, com saúde, né? E até eu engravidei da Marina, eu ainda tomava remédio controlado. E o médico falava, você vai tomar remédio até morrer. Uhum. Porque tireoide é hormonal, tem que repor. Eu tomo. Então, você acredita que eu não tomo mais? Olha. Olha que legal. Eu não tomo. E eu faço o exame. Eu não tomo remédio da tireoide. E eu fico, caramba, era uma coisa que Ela o médico autorregulou. disse que... Sim, porque foi a minha cabeça. Sim. Mas, gente, assim. A cabeça ajudou a regular, né? Todas as curas estão dentro da gente mesmo. Tá tudo aqui. Gente. Todas as doenças, elas provêm daqui, Uhum. né? Então, quando você tem esse encontro com você,
Uhum. No seu autoconhecimento, você vai descobrindo quem é você vai o quê? Você vai se autocurando, gente. É, muito louco. É Então, impressionante. assim, maravilhoso isso. E fazer o que você gosta, né? É a realização também, né? Profissional, pessoal. O processo que você no caminho, vocês sabem, né? Vocês são mulheres, vocês têm os seus projetos. No meio do caminho, a gente sempre encontra um terreno rochoso, ele é íngreme, ele, sabe? Ele não é seguro, mas vale a pena percorrer. Vale a pena percorrer, porque quando você tá com você mesmo, é muito mais difícil. Você se abala, é óbvio. Ninguém é... Sim. Né? Nós não Com somos certeza. mulheres maravilha. Não. Mas a gente fica mais cascuda, assim. E isso é Com importante, assim. E dentro da sua trajetória, né, profissional, que você tá contando um pouco, gente, não dá pra contar tudo, mas E a gente avisou que ia ser legal, vocês estão vendo, né? o seu objetivo de vida profissional, qual que é agora? Você tá rumo a qual o objetivo ou quais objetivos? Eu quero profissional. Eu quero muito que o Encantaria se fortaleça, assim. Quero criar uma raiz resistente para que possa crescer e florescer, assim. Legal. Porque é quando a gente abre a porta, né, do autoconhecimento, a literatura, ela é imaginação, né? E você tem um projeto que você pega na mão, né? E você vê um projeto realizado e a gente tá... Porque assim, a gente olha para a periferia, olha para as escolas públicas e você fica, desacredita. Total. Mas na verdade é um conjunto de fatores que deixa ruim, né? Mas quando você pega uma situação ali, você vê 10 crianças aqui, 16 crianças aqui que fizeram isso é muito legal. Né? Então, muito legal. Então, Dá esperança, né? Sim, eu tenho muita vontade de fortalecer o Coisa de Preta, o Encantaria. E quero também fortalecer o Coisa de Preta, que é o projeto de dança. né? Chama Coisa de Preta. Sim, chama Coisa de O Preta. que tá nesse projeto? No Coisa de Preta? É. Ele se chamava... Antes ele era só da dança do ventre, né? Que começou com a dança do ventre. Então ele se chamava Ventre Vivo, Corpo Livre. E o projeto é seu? O projeto, ele não é meu. Ele tem pessoas que fizeram junto comigo. Mas a gente tá... Tem parceiros, mas Tem parceiras. Parceiras. Né? Tem a Michele, ela é minha amiga e ela... Todas mulheres. Sim, todas mulheres. Ela ajudou a crescer, ela foi minha aluna de dança do ventre. Olha. Então, com 14 anos, ela foi fazer aula de dança do ventre comigo. E daí, foi viver a vida e tal. Depois, num dado momento da vida adulta, nós nos reencontramos. E a gente passou a trabalhar junto. E aí, ela volta. O grupo se chamava Ventre Vivo, Corpo Livre. Porque é isso, a gente precisa ter o nosso ventre vivo ali pra gente poder conceber um corpo livre. Então era esse o nome do projeto. Mas tinha muito a ver com a dança do ventre. E aí, com a entrada dela, inclusive, né? Que é uma pessoa que traz muito a linguagem da manifestação. Ela é mais porreta, assim, sabe? Ela vai pra luta, ela fala, ela traz a periferia, né? Muito, muito forte dentro dela. Ela tem uma experiência de vida muito boa. Ela é uma mulher braba, assim, sabe? Ela é a braba. E aí, a gente foi entrando com outras linguagens na dança. Então, veio para as danças urbanas. E se aprofundando mais na nossa ancestralidade, né? Que é a ancestralidade preta. Valorizando mais essa ancestralidade. E aí, a gente tornou, então, um grupo Coisa de Preta, justamente pra gente fazer esse paralelo com a coisa tá preta, a coisa tá ruim, sabe? Legal. Então, se a coisa tá preta, a coisa não tá ruim. A coisa tá preta, a coisa tá boa. Muito bom. Muito boa. Né? E aí, a gente mudou o nome do grupo por Coisa de Preta. E a gente criou vários espetáculos. Lindo, né? Com esse grupo. E aí, a gente agora tá numa pausa dele. Ela tá trabalhando em outro lugar, eu também tô trabalhando em outro lugar. Mas a gente tem essa ideia de criar um instituto. Que legal. Instituto Coisa de Preta, que vai trazer essa linguagem do autocuidado para as mulheres e para as pessoas Por meio da periféricas, por meio da dança. E quais seriam essas danças urbanas? Eu fiquei curiosa. Dá um exemplo aí. Tem danças que as pessoas falam assim, nossa, isso é dança, né? Que só vê o corpo mexendo, né? As danças urbanas são danças que você quer passar uma mensagem. Que legal. Né? Então, você tem um tema que você quer discutir. Então, os nossos espetáculos, por exemplo, ele se chamava... Tem um que se chama A Gente Não Se Acostuma. Olha.
Porque a gente não quer se acostumar com Uhum. certas coisas Sim. que foram impostas. Então, a gente escreveu um espetáculo com coreografias que são linguagens da cidade e da periferia, né? E aí vem nesse meio, né? De você trazer a linguagem do dia a dia mesmo, né? É isso. Que legal, demais. Muito bom, hein? Que Nossa, delícia. gente, muito top. Bichinha é tudo nova, isso. mas é vivida. Tô tão nova assim. Agora a gente vai falar um pouco mais, assim, É. dela na nossa, o quê? Caixinha de surpresa! Olha lá. Ah, Tem meu umas Deus. perguntinhas aleatórias aqui. Ai, Peraí, meu vamos colocar aqui. É pra rir, né? Mas, É pra rir, né? não, tem coisas pra rir, coisas pra chorar. Tem coisa pra chorar? Vamos Pode abrir lá. a caixinha, pegar uma pergunta e vamos que vamos. Pra chorar que eu digo assim. De rir. Aham. Aí, já me dá uma perguntona. Manda, Manda, manda. O que te motivou a ser uma ativista pela luta antirracista? Ó, já emendou no assunto, Olha que gente. coisa, hein? Se combinasse, não dava Meu certo. Deus! O que me motivou, em primeiro lugar, é ser eu, né? É ter a minha pele, ter meu cabelo, Ó, né? E ter essa experiência, né? Infelizmente, a gente tem muitas experiências difíceis, né? Que é você... por exemplo, você entra numa loja e você quer... Uma vez eu fiz isso, até com você. Eu nunca mais voltei na loja e xinguei aquela loja e falo pra todo mundo. Ah, Eu entrei na loja com ele pra comprar um sapato. Na verdade, eu já tinha visto. com ele, fala quem é. Eu entrei com o Danilo na loja, ele tá aqui. Eu vi no podcast dele, agora eu vi no meu. E aí, eu já tinha visto um tênis. Eu falei assim, pô, esse tênis aqui... E eu sou virginiana, né? Ah, é? Então, Nem tudo é perfeito. pra eu gastar... eu penso igual também. Então, assim, eu olho assim, eu sou virgem. Eu Eu também. falei, eu quero aquilo, mas eu super de boa, eu espero uns 3 meses pra ter aquilo. Seja comida, seja qualquer coisa. Jura? Sim. Fala assim, eu tô com vontade de comer um milho. Eu preciso de E uma aí, eu espero, na boa, porque eu quero comer o milho, entendeu? O milho, não é qualquer milho. Não quero aquele milho ali. Entendi. E aí, eu queria o tênis, eu achei o tênis. Eu falei assim, ai, vamos lá pra ver o tênis. E quando eu entrei na loja, assim que eu entrei na loja, a mulher me levou, eu vou te levar pra parte das promoções. Ah, Tá brincando. ai, gente. Gente, isso é brincando? muito sério. Não é. Isso é muito sério, cara. Cara, eu fiquei num... Aí ele não Você não percebeu. falou nada? Ele não percebeu. Eu olhei assim, eu falei assim, Você tá de brincadeira, né? eu até posso ver a promoção, mas eu sei o que eu quero. Eu quero ver o tênis X que naquela sessão. E aí, por coincidência, enfim, não sei qual é a palavra, mas era lançamento. Mas poderia não ser. Porque eu sou um ser humano que eu compro roupa no bazar por R$3,50 e eu compro em outras lojas porque eu vou usar aquilo que eu quero usar. Exatamente. Independente se tá na... Independente do preço, Gostou? tá na moda, entendeu? Não é moda, é você ter o seu estilo, entendeu? Eu prefiro muito mais, sou muito mais do estilo do que da moda. Sim. E aí, ela me levou na promoção. Fiquei numa raiva. Aí Aí eu- assim, ela levou mesmo depois de você. Mesmo depois E daí de você foi- falar que você sabia o que você Aham. queria. Aí quando eu falei, não quero mais. Eu falei, vamos embora. Vou Ele, pra o que outra loja. aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Por que ela tá me levando na promoção? Eu Gente, qual loja que é perguntei essa? Pode- pra ela. Pode. Não. Ué, fala, ué. Acho que tem que falar. Falei, eu também acho que falei tem que que eu falar. queria um sapato Vocês querem barato. saber, gente? É. Vamos lá. Todo mundo quer saber. Eu vou responder lá no... Fala, plateia. Pergunta lá nas Não, pode a gente responde lá nas mensagens, Não, no pode comentário. falar. Pode falar. Mas Eu fui- certo, obrigada. Era um momento bom pra você que quer fazer um Não, merchan. pode falar. Eu acho que eu tenho que falar. Não, mesmo. eu achei péssimo. Acho que foi na Estileto, né? Eu achei péssimo o atendimento. Mas assim, não é uma coisa exclusiva dessa loja. Então, assim, muitas vezes quando eu entro num lugar, as pessoas, elas me levam pra parte de promoção. Então, uma vez, por exemplo, eu fui num prédio, um prédio que nem esse aqui, né? E daí eu tava falando com a pessoa que tava em cima do prédio, aí o porteiro me atendeu e ele falou assim: você tem a chave? Aí eu falei, não tenho a chave. Ele, não sei o que lá. Eu falei, eu vou no apartamento X, no bloco X.
Ah, você tá com a chave? Eu falei, não tô com a chave. Não entendi porque ele tava perguntando se eu tinha chave. Eu falei, não tenho a chave. Pessoa que você trabalhava Aí da- lá. Só depois que eu pensei, só depois que foi isso. Aí quando eu entrei, aí eu falei assim, não, tô ligando. Daí ele, você tem crédito no celular? Você quer ligar do meu Ah, você tá celular? brincando. Daí eu falei, Você não mandou a merda? eu falei assim, eu tenho crédito no meu celular. E aí quando eu entrei, aí falei com a pessoa lá, ela, ai, não liga. Ai, Não é com ela, né? Não é. Não precisa, né? Não vamos falar sobre isso, né? Não vamos se Olha, estressar sobre É isso. revoltante, né, Né? gente? E aí, a gente com isso. Minimiza. Né? e aí assim, Eu tenho um ditado bom pra isso. Fala. Eu vou falar em latim. Ó, peraí. Ana Paula? Entendedores entenderão. Vou até tomar um gole de vinho aqui. Ana Paula falando em latim. Latim. Au. Presta atenção. Pimentores em rabos outrem. Refrescos sunte. Oh! Eu entendi o que ela quis dizer, mas eu não sei repetir. É latim. Latim. Não vou traduzir, vocês procurem depois, porque eu sou chique. Então, assim, o nosso dia a dia é esse, né? Seja você bem vestida, mal vestida, não interessa. O seu dia a dia é esse. Eu, por exemplo, eu namoro com uma pessoa que é mais velha que eu. E. Que pimenta no rabo dos outros é refresco, cara. Isso, e isso também essa parte. mesmo. Eu namoro com uma pessoa que é mais velha revoltada. que eu. E assim, é muito difícil, porque a gente anda, as pessoas ficam olhando, porque porque é assim, olha muito, né? assim. A gente muito. tá numa sociedade cheia de Olha pra jogadores, gente, né? cheia de jogadores, né? E aí, é sempre isso, assim, você tá, porque você tá A se novinha aproveitando, tá, ou porque não sei o quê. Sim. E daí, ele mesmo, durante um tempo, ele falava, eu não me importo com isso, eu não ligo. Eu falei, você não se importa? Porque não é pra você. Porque você Os é o olhares. garanhão de você estar ficando com uma pessoa mais nova que você é o poderoso. Eu tá com uma pessoa mais velha que eu sou a interesseira. Então, você entende? Que as Exatamente. coisas mudam. E se é ao contrário, Né? se a mulher é mais velha e o cara é mais novo, também. Mesma coisa, é. A mulher, o povo acha que tem que falar. Então, assim, pra eu me entrar nessa luta, é isso. É você primeiro viver sua vida. Quando a gente tem letramento racial, a gente percebe um monte de coisas, né? Um monte de coisas. Então, hoje, por exemplo, eu moro perto da praia. Eu contei pra uma pessoa que tava morando perto da praia. Tá na praia? Tá rica, hein? Aí eu fiquei assim. O que você tá fazendo? Nossa. Mais ou menos isso, Aí né? você compra um carro. Ai, nossa, agora ela tem um carro, que chique. Falei, você teve carro a vida inteira. Por que eu não posso ter? Por que você tem que fazer esse tipo de comentário? Sim. Então, assim, o mundo ainda realmente precisa de. A gente tá o tempo inteiro se colocando, é muito necessário. Uhum. As crianças precisam disso. Sim. Então, quando eu chego na escola e eu chego com meu cabelo solto, né? A luta, ela não necessariamente precisa ser violenta o tempo inteiro, Sim. né? Ela pode ser uma luta sutil, ela pode ser uma luta com De delicadeza, de conscientização, de educação. Exatamente. Tem hora que você tem que ir pro embate, Mesmo. né? No front. Eu ainda não sou essa pessoa, mas eu quero ser. Essa pessoa que responde na lata as coisas, porque é necessário, sabe? A pessoa da loja que te tratou desse, porque Sim. você tá me mostrando coisa mais barata. É. Você acha que eu não posso E pagar? por que você Cara. ainda não foi pro front? É jeito. Eu acho que Tá. são perfis, né? A gente tem perfis diferentes, né? Mas eu já tô aprendendo a responder. E a formação, né, antirracista, a luta, o ativismo é necessário pra nós. Sim. Pra mim, eu acho, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou uma pessoa negra. Eu sou uma pessoa que preciso ter uma consciência da minha vida pra eu poder ter mais propriedade e não sofrer tanto. E pra ajudar outras pessoas também, né? Com certeza. E já vem importante. ajudando, né? Você é otimista com relação a isso? Você acha que o mundo ainda vai mudar pra melhor? Ainda vai evoluir nesse quesito? A gente tem que Porque às vezes eu acreditar, né? desanimo um pouco. A gente já desanima o tempo inteiro. Mas assim, já mudou muito, Isso né? que eu ia falar, se você pegar 10 anos atrás, sim, era Já bem mudou diferente. muito. já melhorou, Já melhorou. muito, muito, É. muito. Já mudou muito. Tem um espetáculo que a gente fez que se chama Eu Sou Porque Elas Foram. Que legal. Né? Então, assim, outras pessoas não estariam aqui falando agora. Uhum. Nesse podcast não existiria, Sim. né? Nós somos pessoas totalmente diferentes e estamos em diálogo. Então, isso já é um sinal de que as coisas Evoluíram, né? evoluíram. É. E a gente não pode... A gente tem que dar o direito da gente se cansar e ter hora que a gente vai falar, eu não vou discutir sobre isso, porque eu preciso ficar bem.
Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter gente lutando para que a nova geração não sofra. Tem muita gente, né, gente? Eu trabalho com educação. É triste o racismo dentro da escola. É triste. Nossa, eu imagino. Sabe, Eu as vejo cada história que eu falo, professoras, gente, elas não por fazem que isso carinho no acontece aí? cabelo crespo e cacheado. Ai. Você não tem penteado. Então, por exemplo, carrossel, né? Ah, vamos fazer, vai ter um evento na escola. Ah, então todo mundo vai vir com o penteado da Larissa Manoela. Gente, Como assim, gente? como? 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 Não existe isso. Nossa, você tá brincando. Não tem. Isso são educadoras. Porque é isso, ainda tá no muito, DNA né? muito ainda. As literaturas, Essa as história, ilustrações, né? Ainda é. Mas já tem bastante coisa. Uhum. A gente tem uma imensidão de livros com personagens negros. E eu vou trabalhando na luta antirracista nesse meio, apresentando Parabéns. histórias Parabéns. Muito que legal. tenham personagens negros, Muito pessoas trabalho. bonitas. Lindo seu trabalho. Né? Me arrepiou. É. Então, primeira, foi. Primeiro, ó, parabéns. Muito bom. Vamos lá. Manda ver. Próxima. Outra. Vamos lá. O fato mais engraçado que já presenciou sendo motorista de aplicativo. Que história é essa? Vai chegar a parte boa. Gente, olha, é tão legal a gente poder fazer várias coisas É mesmo. ao mesmo tempo. É tão legal. E aí, eu estou há um mês como motorista de Uber. Jura? Um mês. Lá em São Vicente. Por quê? O projeto terminou, Uhum. outro não começou. Sim, O que eu que faço que no eu meio do vou fazer? caminho? Preciso fazer alguma coisa? claro. Eu mesma Né? tô pensando aqui, viu, gente? Nosso trabalho não Que que eu- melhorar. O que, Ai, que eu você tá vou na- fazer? Eu preciso. Ter uma né? renda extra, né? Uma coisa que eu acho muito legal de ser motorista de aplicativo Hum. é você conhecer pessoas. Uhum. Assim. É conhecer histórias, é É. enriquecer Isso é de legal. culturalmente, Eu estou com um livro enriquecer. na cabeça já. Nossa, isso Com é um mês fantástico. fazendo Uber. Imagino. Eu acho muito Eu vou legal. escrever um livro com histórias engraçadas, né? Eu não sei qual é o nome que vai ser, mas tipo, Tem um canal a no Insta escritora que e a fala disso. Uber, não sei. Tem? Tem, só de coisa de Uber. É muito Ai, legal. eu tô seguindo um monte É de muito TikTokers legal, é muito legal. com Uber, assim. E aí é isso, né? Você pensa que você conhece a cidade. Hum. Você pensa que você conhece as pessoas, mas a gente vive numa bolha. Uhum. A gente vive numa bolha. Verdade. Né? Você entra em contato com... Você vai em lugares que você nem imaginava, né? E deixa eu ver, um fato engraçado, já teve muitos fatos engraçados, gente. Mas teve um... Ju quer saber, vamos lá. Eu peguei um rapaz, um homem adulto já. Eu peguei um homem, ele tava saindo de uma clínica médica. Ele tava saindo de uma clínica. Explica essa história, porque o negócio já começou com eu peguei um homem. É. Não, gente, como é que eu falo? Pegou uma viagem. Eu peguei uma viagem, eu aceitei uma viagem, É isso. que o passageiro era um homem. Até respirou aliviado. Que- ali também. Eu tava quase infartando Ele aqui. tá Aceitei uma suando, ele tá viagem que o suando. passageiro era homem e ele tava saindo de uma consulta médica. Né? E aí, ele entra no banco de trás, né? E aí, o primeiro dia, né, você vai fazer, eu falo, como é que você faz? Como é que você trabalha? A pessoa entra no seu carro, você vai entrar em contato com uma pessoa que você não conhece, você vai... Deve ser estranho. Como que é isso? Eu, de um dia pro outro, nem dormi. Eu falei, amanhã eu vou fazer Uber. Eu comecei num domingo. Eu falei, Resolveu. Aí você se amanhã. cadastrou. Me cadastrei, aí esperei um pouco, aí tinha que ter o documento do carro, o seu documento, passagem, tem que ter umas coisas assim, né? Eles têm que aprovar O seu cadastro. o seu cadastro. E daí eles aprovaram num sábado à noite. Eu falei, domingo eu vou fazer Uber. Teve um troço ali. Não vai fazer Uber, é muito perigoso. Como assim? Aí você faz ali na Baixada, é isso? Faço. Faço a região que eu conheço, né? Sim. E daí é isso, roda pra tudo quanto é canto, né? E aí ele saiu da cidade de Santos e tava indo pra Praia Grande, eu acho. Então ele ia pegar 3 cidades, ia pegar Santos, São Vicente e Praia Grande. E daí, coitado, quando ele entrou no carro, ele tava desconsolado. Eu falei, bom dia, qual que é o destino? Daí ele falou o destino. Eu falei, tudo bem. Ele não tá tudo bem, não. Ixi, já primeiro. E tem gente que entra e não fala absolutamente nada. E tem uns que falam mais que é bom. Eu sou a que falo mais que é bom. E tem uns que quer conversar. Não, eu tenho dia. Tem dia que fala, tem dia que não fala. Cara de Gêmeos. Isso é verdade. Ele, não tá muito bom, não.
Poxa, o médico fala que eu tenho que emagrecer, ele acha que é assim, que a gente fica, que eu tô assim porque eu quero. E aí ele começou a falar pra ele mesmo, sabe? Ai, gente, que Daí eu falei, engraçado. Dá uma "Olha", eu pena falei- isso. Daí ele falou, você tava no Ai, muitas nutricionista? experiências, né? Não olhando pelo retrovisor. Você tava, meu carro é minúsculo. Eu olhando pelo retrovisor, já vi ele todo. Daí, eu falei, é que meu carro é minúsculo. Real, não é ele que é grande, né? E daí eu falei assim, você tava no nutricionista? Ele, não, eu tava no ortopedista. Eu tenho um problema no joelho. E o médico vem falar que o problema no meu joelho é por causa de peso. Ele sabe por que eu como? Eu como porque eu sou ansioso. Ixi, coitado. Aí eu fiquei ouvindo assim, aí ele falou. Mais uma Falei, profissão, terapeuta. Eu falei, você gosta, né? Você gosta de comer. E assim, se você. Ele, não, mas eu sei que eu preciso emagrecer. Eu sei que eu preciso Eu me identifiquei emagrecer. com esse moço, gente. Mas. Eu pensei nisso. Eu pensei com A gente isso. come, não é que a gente quer, porque a gente é ansioso. Eu não quis A gente cortar não a tem- Valéria, mas eu A gente não tem autocontrole. Falei pra ele assim, Moço, tô contigo. você seja pensa? se for. em talvez fazer um esporte. Porque em vez de você parar de comer, você começa a gastar energia, né? Sim. E aí vai começando a balancear, aí, né? Uhum. Né, E- Matheus? Bom conselho. Aí Né, você não precisa Paula? mais comer. É. Até porque tem um monte de Mas nutricionista eu tô que fazendo. fala que você não tem que parar de comer o que você gosta pra você emagrecer. Você tem que Não precisa comer um porto de sorvete aqui. dosar, né? Dosar, né? E aí, que tal você entrar? E aí ele falando, não, eu sei que... Mas veja bem, olha pra mim. Aí eu falo, vai. Ele não. Aí ele começou a fazer uma análise da vida e do tamanho dele e da sociedade. Eu falei, olha... Mas ele era gordinho mesmo? Tá rolando. O que é isso? Já tá rolando um petisco ali, ó. E daí a gente foi conversando e ele foi trazendo... Várias reflexões. Várias reflexões. Eu falei, Foi uma terapia. gente, foi. Você foi pegou uma... ele bem na saída. Mas Foi. E aí depois ele, Mais uma aí na hora de ir profissão pra embora, galera. daí ele falou assim, olha... Eu não vou tomar. Não vou tomar. Toma. corta, viu? É. Não quero. Ele falou, nossa, muito obrigada pela sua viagem, eu tô me sentindo muito melhor, tá bom? Com isso e tal. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei, eu acho que esses médicos, eles não têm ideia do que a gente tem que fazer. Eles sabem que comer bem é caro. Aí ele começou, comer bem é caro. Eu vou tomar leite de que era? Leite de castanha? Não sei, tem leite de tem, castanha? tem. É Tem caro. leite de Amêndoa. castanha. Leite de amêndoa. É. Ele, o leite integral, de caixinha, custa R$6. Como que eu vou tomar leite de castanha? Esses médicos que não sei o que lá. E como eu tô... Ele E você foi. segurando o riso, né? Tem hora que você... Tem hora que Quer você rir, ri. tem hora que você tem vontade de e aí chorar. tem hora que... Porque se não fosse trágico, seria cômico, de então, fato, né? Ainda você mais se envolve. o jeito que a pessoa E fala. você se envolve. E, gente, aplicativo de Uber, eu já vi uma mulher que ela foi embora pro Nordeste porque ela tentou engravidar, daí ela perdeu um bebê. E daí ela ficou muito triste, o marido é caminhoneiro. E daí ela foi pro Nordeste, mas não ficou bem lá, voltou. E aí a sim. mudança dela só vai chegar em maio. Meu Deus. Porque deu um negócio com um caminhão. Aí enquanto isso ela tá morando num lugar Aí que é você não sei o que lá. Um mês ela trabalhando. Um mês. Aí você Olha pensa, quanta eu sou experiência. feliz e não sabia. E aí é de tudo, assim, literalmente, que Barato. acontece ali. E aí é isso, assim, você curte a situação, né? Tem as situações do trânsito, você é xingado, Normal, né? Outro dia um motoqueiro me xingou. E é normal. isso, assim. Aqui em São Paulo, então. Nossa Senhora. E é Mas isso. você vem pra São Paulo também? Eu faço aeroporto. Eu faço aeroporto. Então, quando o pessoal de lá vai Aí você sobe. direto para o aeroporto, eu trago. Ou então, quando eu vou chegar, você pode me buscar, é alguém de lá, daí eu trago Você acha também. valendo a pena financeiramente? A pergunta que não quer calar, o Brasil quer saber. É algo que você faz pra... Complemento mesmo. No meio do caminho. Eu tô entre uma proposta e outra, Entendi. né? De trabalho, né? Então, enquanto eu aguardo uma coisa e tô finalizando outra, eu faço Você isso no meio do vai- caminho. Se é um complemento, para um Como um complemento, complemento vale. rola. Agora,
E também depende. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele tem 23 anos, Matheus. Eu tenho um sobrinho, ele tem 23 anos, ele mora com os pais. E ele é um rapaz super disciplinado, ele não tem filhos. Ele mora com a família. Então, ele fatura lá seus 6 mil por mês. Deve dirigir umas fazendo 10, 12 horas por dia. Ele 12 não faz, porque assim, você pega domingo, tem horário sim. dinâmico, né? Ah, sim. Então, às vezes, é que é isso, né? A gasolina agora tá super cara, tá R$6 o litro, né? Aí se você coloca o álcool, gasta mais, Sim. mas também é mais barato. Então, você vai fazendo essa média. De não ficar Mas pra ele rola. Mas, tipo, pra você, é uma forma de você não ficar parada entre um projeto e outro. Você tem suas aulas, você tem outras atividades também. E é uma coisa que vai te enriquecendo. Ah, super ajudou na minha criatividade. Isso. Legal. Você vai Tá tendo com experiência. Você vai chegar. Porque você não pode chegar, de repente, na fila, sei lá, do banco e falar, amigo, você pode contar a sua história? Que eu preciso Não. de Ah, sim, referência. Não, mas a pessoa entra no carro, ela vai Entendeu? falando mais que a Então, vaca do leite. Sim. Fica falando. Do leite. Exatamente. Então você tá ali. Conhece Fica ou aquele silêncio geral, ou você vai bater um papo e vai conhecer a pessoa. Exatamente. Uhum. Eu, assim, quando eu utilizo os aplicativos, eu amo conversar. Ah, Eu legal. também. Eu quero saber da vida da pessoa. Uhum. Também. Porque E, nossa, que já você ouvi tá cada história fazendo? interessante Sim. também de Nossa, motorista. cada coisa. É. Eu já ouvi 2 ou 3 motoristas falando que faz justamente pra conhecer pessoas. Não, tem gente que gosta. Você pega um horário que é legal, né? Que as pessoas não Sim. estão estressadas. O começo. Hoje, eu fiz Uber antes de vir pra cá hoje. Ah, legal. Fiz Uber até 11 horas da manhã. Fiz uma entrevista, fiz uma reunião. 11 horas da manhã, então eu fiz Uber até 10h30. Fiz Ah, legal. das 6h30 às 10h30. E daí, peguei uma mulher. Ela entrou, eu falei assim... Oi, bom dia. Aí ela... Nossa, eu já gostei de você. Você olhou dentro do meu olho. Ah, que legal. Aí eu falei, bom dia, entrou. Aí ela, que dia lindo, porque lá choveu muito, né? Hoje tá lindo, tá sol. Aí eu falei, ufa, a mulher tá de bom humor. Nossa. Né? Daí ela entrou e aí ela começou a falar. Eu falei, o feriado, a chuva. Aí eu tava no Rio de Janeiro. Falei, você foi pro Rio? Eu fui pro Rio. Eu falei, nossa, que delícia. Ela, nossa, hoje. Aí ela falou, hoje é dia de São Jorge. Hoje Eu falei, hoje é dia de São Jorge, é feriado no Rio de Janeiro. Muito legal. Aí ela falou, sim, eu já fui pro Bar do Zeca. Eu falei, você foi pro Bar do Zeca? Não acredito. Ai, que legal. Meu sonho é pro Bar do Zeca. Eu quero. E é verdade. Ah, que Eu legal. quero ir pro Rio de Janeiro e eu quero tomar uma cerveja no Bar do Zeca. Bar do Zeca Pagodinho? É. Ah, não sabia. E aí tem lá a Mangueira. Eu sou super sambista. Sim. Eu adoro, Ah, que legal. adoro samba. A concepção do samba, o ritmo Sim. do samba. Eu adoro. De raiz, né? Gosto Aham. muito. E daí, ela foi contando. Eu fiz uma Que viagem de demais. 25 minutos com ela. E A senhora ela não quer ficar contando. mais um pouquinho? E na hora de ir embora, falei, não, Vamos parar ali e tomar uma cervejinha? teve uma pessoa. Gente, ela me deu R$10 de caixinha. Ai, que graça. Peguei uma mulher, ela só falava inglês. Eu só sei Putz. pedir desculpa e dar oi e tchau em inglês. Gente, também. Eu também. E daí ela entrou, a viagem, eu não entendi até hoje qual foi a viagem dessa moça. Peguei ela na casa dela. Aí ela ia numa farmácia de manipulação pegar um remédio. Aí no meio do caminho ela mudou o trajeto. No próprio aplicativo. No próprio pode fazer isso. Pode. Ela mudou o trajeto. Ela falou, vou passar não sei aonde, vou pegar não sei o quê. Você fica me esperando? Isso, tudo E eu não em inglês. entendi uma vírgula que ela falou. Ah. Eu só entendi esperando. Aí ela pegou o Google Você Tradutor. traduziu, né? Ah, ela pegou o... Não, aí ela pegou. Não, só depois ela pegou o Google Tradutor, falou, aí eu respondi pelo Google. A gente ficava no celular. Assim. Ai, que Ela engraçado. falava assim, ela ia. E daí ela, vou parar aqui, eu vou ficar 5 minutos. Eu falei, 5 minutos? O tempo de espera são 2 minutos. Ah, reduziu. Aí ela ficou 5 minutos. 5 minutos parado no trânsito é muito tempo. Né? Às vezes é uma via que você não pode parar. E daí ela foi, ficou. Aí tá bom, desceu. Aí ela foi e pegou. Agora a gente vai parar na farmácia. Eu falei, tá bom. Foi lá, remédio de manipulação. Ficou esperando, mais 5 minutos. Eu fiquei 1h20 com essa mulher na corrida. Aí tá bom. Aí depois ela pegou o remédio. Acho que agora ela vai embora, né? Ela colocou uma parada no shopping. Tá brincando. Sim. A senhora não Aí quer ela que eu falou seja assim- motorista particular, né? Aí ela falou assim: eu vou tomar um cafezinho no shopping. Eu não tô brincando, é verdade. Ai, gente. É verdade. E você espera. Eu vou tomar um cafezinho no shopping. Você quer que eu traga alguma coisa pra você? Aí eu falei assim: minha filha. Roupa nova, Falei, olha, minha Uma filha tá me bolsa esperando da- em casa. Essa é a última viagem que eu tô fazendo. E era verdade, era a última viagem. Minha filha tá me esperando, é a última viagem, então não posso, tem que ir embora. Aí ela pediu desculpa. Sorry. Não, aí foi no Google Tradutor.
eu vou pegar um café, porque eu só tomo café desse lugar. Ixi. Você quer que eu traga alguma coisa pra você? Você fica no carro esperando, eu pago. Ah. Aí eu falei, não, muito obrigada, eu não quero nada. Quero ir embora. Tá bom. Aí ela entrou no shopping, eu fiquei do lado de fora. Quem disse que essa mulher saía? Meu Deus, que sinuca de bico. Se fosse outro, tinha ido Pensou? embora. Aqui em Ela São Paulo, não- os caras vão- imagina. Ela não saía. Aí daqui a pouco ela vem com um cafezinho. Eu falei, ufa, Ah, ela tá vindo com um cafezinho. Aí ela veio e eu levei ela pra casa de volta. que barato. Ela queria dar um rolê. Ela queria dar um rolê. Aí no Queria final uma ela me companhia. mandou uma mensagem Foi falando isso. assim: muito obrigada por você ter me Difícil esperado. achar Me quem faz desculpa ter te atrasado com a sua filha. Aí eu falei, não tem problema e tal. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui ver que ela deu o valor da corrida mais R$10, que era um a mais que ela deu pra mim. Deu até pouco, achei, né? Tudo bem. Muito bom. Tudo. Experiências, gente. Experiências. Muito bom. A maior saia justa que você já viveu dançando. É. Nossa, que suspense. Olha a cara dela. Ela tá puxando do fundo do baú. Tô vivendo. Tô pensando aqui nas vivências com a dança. Eu acho que foi de ter sido confundida mesmo. Eu acho que isso foi uma coisa que eu não curti. Eu dancei num lugar que era pra pessoas com muita grana. Ah, tá. Então, entendi. eu tava num Já até evento. saquei. É. Eu estava num evento que a rainha da Suécia estava. Ô, louco. Rainha Silvia. Isso foi em 2000 e... Acho que foi em 2008. 2008, 2009, por aí. Ah. E aí, tava banco, essas coisas. E aí ela tava lá. E daí eles pediram pra gente parar de dançar. No meio do caminho, porque eles não estavam aguentando ver a dança. Sério? Mentira. É. Meu Deus. E aí eles falaram... Aí teve um que falou assim... Que isso? Não, aquela ali dançar tudo bem, mas aquela moreninha não dá, né? Não tem condição. E aí eu fiquei assim. Fiquei super mal com isso, mas depois eu comprei um monte de livro pra ler, pra estudar. Fui a um monte de lugar. Falei, agora eu vou dançar de verdade. Não vou mais ficar fazendo essas coisinhas, não. E daí, depois que passa a revolta, você se fortalece, né? É. E daí foi uma saia justa bem complicada. Gente, podcast Penso Logo Não Falo, aqui se fala tudo. Que pensa, fala. Pensa logo, fala. Última, vamos lá. A última. Como foi ser mãe na adolescência? Vocês também me mandam umas Como foi o quê? perguntas, né? É, como foi Ser mãe na adolescência. Ah, sim. Foi uma experiência. Caixinha de surpresa, galera. Você queria que fosse o Olha, quê? eu vou Perguntinha. falar um lado bom. Comeu Eu vou falar. Vai fazer quando você sair daqui. Qual a sua cor favorita? Que cor que é a sua calcinha, não? Deixa eu pensar. Você sabe qual é a sua? Eu sei. Eu também. Bege. Preto. Ou é bege ou é preta? Básica. Você só tem essas duas cores. Não. Mas essas são as principais. No dia a dia. Bem, a gente só usa quando tá de folga. Tem uma coisa que eu acho bem bacana que eu só percebo hoje, né? Que você não saber das coisas, ela é muito bom. É muito bom também. A ignorância é uma dádiva. A ignorância é uma dádiva. Ela é verdade. Assim, né? E quando eu fui mãe na adolescência, eu olho hoje as fotos, né? Eu com 14 anos, com um bebê. E depois eu com 17 anos com uma criança. E hoje a minha filha, ela tem 23 anos. Que Então eu loucura. tenho uma de 23 Deve e uma de parecer sua 15. irmã. Somos nós três, né? Imagino. Mas eu não trocaria nada na Claro. minha vida. Assim, minhas filhas são realmente a extensão da nossa vida, né? A gente só entende quando a gente vira mãe, né? E você não consegue pensar na sua vida sem a existência dessas Sim. pessoas, né? Você não pensa absolutamente em nada sem os seus filhos. E aí, quando eu era adolescente, mãe, eu me sentia muito segura. Como eu não tinha noção de muita coisa, eu ficava com raiva quando as pessoas falavam assim, nossa, tão nova, já é mãe. Eu falei, vai, qual é a sua dúvida? Você acha que eu não vou saber cuidar? É. Então, eu sempre tive certeza que eu saberia cuidar dela, que eu Sim. ia levar pra escola, que eu ia cuidar, que eu ia fazer as coisas e tal. E aí, hoje, quando você olha pra trás, você fala, caramba, olha o risco que foi. É.
Olha por Não onde eu tinha passei, noção. olha onde eu morei. É. Mas isso, só agora, esse medo todo tá na nossa cabeça. Aham. Não tava na Valéria lá de Ali trás. atrás, Sim. é. Né? Então, hoje eu acho o máximo, porque eu sou jovem, a gente escuta as mesmas músicas, Isso às é vezes legal, elas né? vão sair, elas abrem o meu guarda-roupa. A mais velha não mora mais comigo, Aham. mora com namorada, mas a mais nova, ela veio pra cá hoje. Ah, é? E aí ela vem pra cá, abre meu guarda-roupa. Ela que é a caçula. É. Ah. Mãe, deixa eu ver que roupa eu vou vestir. Eu falei, saia do meu quarto. Então, assim, Legal. é uma parceria muito boa. Eu amo ser mãe. Eu ser mãe me ajudou a amadurecer. Imagina. E no momento, lá foi difícil. Mas hoje, nós somos parceiras. Uhum. E eu tenho tanta vida pela frente. Sim. E só de pensar que eu olho para as minhas amigas, às vezes, e eu vejo que elas Dá estão até pra ter mais começando. filho? Não quero mais. Não quero mais. Mas eu olho para minhas Imagina, amigas hoje que depois são tá mães. E criado, as minhas filhas estão começar tudo tudo de novo. criadas. Eu tô livre. E eu sou para. jovem. Sabe? Exatamente. Então é uma beleza, assim. Imagina. Eu Tem não o seu lado positivo e o seu Tem, lado negativo. E o lado E positivo a é gente, esse. a gente sempre tem que olhar o copo mais cheio. Exato. Porque esse aqui tá meio vazio. Vou pegar o meu. É uma delícia. Vamos pra fato ou fake? Vamos. Tá, vai lá. Fato ou fake? Ó. Ai, me achar. Nossa. Valéria, é fato que você já entrou clandestinamente em um país? Ai, meu Deus. Chama a Quer saber? polícia. É fato. É fato? É verdade. É fato. Achei que era fake. Que país? Que E eu foi entrei isso? fantasiada ainda. Opa! Disfarçada. Fantasiando não, disfarçada, Disfarçada. né? É. Como assim? Foi disfarçada? Pode falar o país? Pode. É fronteira aqui. Ninguém vai bater nessa casa, te prender agora. Eu fui fazer um trabalho numa cidade chamada Pacaraima, que é uma cidade de Roraima. Essa cidade faz fronteira com a Venezuela. Muito longe. Pensei que você fosse falar lá pra Argentina. Não, já fui também, mas essa eu entrei Normal, visto normal. Com RG. Entendi. Eu fui pra essa cidade e daí eu queria conhecer a Venezuela, só que eu tinha o tempo de vacina, né? Que você tem que tomar a vacina, tem 10 dias, né? E eu fiquei 12 dias na cidade, eu tinha tomado a vacina lá e não tinha dado tempo. E aí eu fui entrar normal, eu tentei entrar normal no país. E daí, quando eu cheguei lá, fui barrada, porque a vacina não tava. Eu voltei. Eu falei, não vou perder essa chance de ir pra Venezuela, de conhecer a Venezuela por Vou fingir que conta... não sou eu. É isso, aí eu fiz isso. Aí eu conversei com umas pessoas que estavam lá na fronteira. E ele falou assim, olha, quem entra com carro, eles vistoriam tudo. Agora, se você entra com um táxi, que tinha na época, né? Um táxi que fazia Brasil-Venezuela. E daí, quem entra com um táxi, eles só vê o documento do táxi. Olha, fica a dica, hein? Falei, beleza. Aí A partir tava de hoje, eles vão botar isso aí. mais 3 amigos. Não sei se hoje é assim. Isso faz tempo. Tá. Isso foi em 2009, eu acho. Nossa, faz 2007 e tempo. tal. Claro, Venezuela é E daí- outro país já. E daí, eu coloquei uma peruca, Meu coloquei um Deus. óculos. Tá brincando? Porque eu tinha acabado. Caricada, tipo coisa de filme. Mas, tipo, pra parecer. Qual era a sua intenção? Porque Parecer venezuelana? Não, minha intenção era não parecer quem eu era 5 minutos atrás. Ai, que Porque eu não queria Que voltar. comédia isso. Eu não queria voltar, eu tava longe da fronteira. Uhum. Eu não queria voltar e perder, porque eu já tinha conseguido. Isso que é 2 vontade dias. de conhecer. Eu tinha conseguido 2 dias de. Eu ia fazer um trabalho nos estados, né? E aí eu sempre colocava a minha passagem 3 dias depois do trabalho. Porque daí eu ficava 3 dias no lugar e curtia o lugar. aproveitava, E daí eu falei, não vou perder essa possibilidade. E eu tinha acabado, os guardas, tudo já tinham me visto. Ah, entendi. Eles tinham me visto, eles sabiam. Cidadezinha pequenininha. Fronteira, eles iam lembrar. E daí eu me disfarcei toda, gente. Minha mão, eu não passou? sou. Passei. Fui e voltei. Ai, Comprei uma rede. Você voltou com o mesmo disfarce. Ai, gente. Não. Engraçado. Não, aí Aí você voltou voltei- normal. Eu voltei normal, porque eles não veem documento pra Pra voltar. voltar. Ah, Só pra entrar, entendeu? tá. E daí eu fui lá. Na época eu comprei um Sensacional, MP4. Tinha. Nossa, MP4. Lembra disso? Sim. Você nem sabe o que é isso, né?
MP4, né? Não. Tinha. Eu comprei um MP4 lá. A moeda era muito menor que a nossa. Nossa, gente. Ai, que legal. Fiquei o dia legal. inteiro na Venezuela, troquei dinheiro por peso. Tomou charuto. Quase. Tomou tequila. Tinha praia na cidade, não? Hã? Tomou rum. Tinha praia na Não, eu cidade? fui conhecer a pedra que tá presa, só isso. Ah, tá. A pedra tá presa? Eu queria conhecer a pedra que é presa. Ela matou uma pessoa. Caiu em cima de uma pessoa. Eles Não, a prenderam. pessoa caiu em cima dela. Ah, nossa. Oh, meu Deus do céu, eu tô buguei. Dramático. É verdade. Vocês fizeram o podcast com o Danilo anterior e ele falou do boneco que foi preso, não foi? Sim. A pedra. Por Pedra que foi que eu presa. queria ir pra Venezuela? Porque aqui no Brasil eu já tinha conhecido a história da pedra que estava presa. E eu pensei que era mentira, mas é verdade. Falou, presa, não, presa? vai. Sim, tem uma cela, ela tá com grade. Tem cadeado. Pesquisa. Existe. Nada, gente. Gente, mas tem um advogado nesse mundo pra soltar. Teve. Essa pobre preta. Ela tá presa até hoje? Ela pegou prisão perpétua. Ah, não, para. Para. Os defensores do meio ambiente, Ah. eles fizeram a defesa. Vou contar, querem saber a história verdadeira? Isso aconteceu. É verdade. Essa história é real. É verdade. É o seguinte, na época, a Venezuela tinha um monte de leis, um monte. Gente. Mas, tipo assim, por exemplo, o carro andou a 200 por hora, a 180 por hora o carro. Eu nunca tinha feito isso. Porque lei de trânsito lá, tipo, não tinha. A fronteira, vum. Tá. E aí, mas uma lei que funciona no país é a lei ambiental. Ah, é? Funciona, E uma mulher, ela tava com o carro, ela sofreu tava andando e ela caiu e bateu a cabeça na pedra. Tá. E ela morreu. E a família dela processou a pedra. Ah, para, é muita piada, cara. É verdade, parece que é mentira. E aí a pedra foi julgada, foi pro... E aí houve julgamentos. Quem eram as testemunhas? As pessoas, como a pedra não tinha defesa, coitada. Não tinha ninguém. Nada, mentira isso. Não é Cadê verdade. o livrinho? Gente, tá no livro de literatura Não da é crianças. Não é possível. Não, porque Vou procurar, vou os anotar aqui. seres que vivem, os seres, eles não falam, né? Que a grama, a areia, a árvore. E aí, em compensação, o ser humano que morreu, ele tinha um monte de testemunha. A mulher morreu, tinha uma prova. E daí, gente, é muito barato. Tinha. E aí, a pedra é uma pedra desse tamanho, mais ou menos, assim, ó. Peraí, Esther, o que tem no vinho? Essa história é verdadeira. Gente. É uma pedra desse tamanho, mais ou menos. Aí eles fizeram uma cela pra Prisão ela. perpétua. Tem uma porta com uma grade, um cadeado, e ela tá com a grade com... é assim, ela tá com a corrente passada por ela. Aí eu fui ver, eu só fui pra Venezuela porque eu queria... Eu achei que a conversa era mentira. Quem me contou, vai lá conhecer a pedra que tá presa. Eu falei, não é verdade. Eu achei que era mentira. E aí eu fui lá e é verdade. Inusitado, mas é Tem verdade. horário de entrada, de Ver essa visita. história, cara, juro. Eu também. É melhor Pedra do preta. podcast Não, inteiro. Só no América do Sul acontece um negócio desse. para. mano. Vai É contar prender né? boneco, é prender Boneco pedra. preso e pedra presa. Vou falar um negócio. A gente podia juntar os dois na mesma prisão, né? Quem sabe eles trocam uma ele ideia ficou ali, né? preso um dia só, né? O boneco ficou preso um dia. O boneco já tá solto. Já tá solto. Não, pedra, coitada, perpétua. Confeitação É perpétua tinha a que prisão ter. dela. Perpétua mesmo. Porque pedra não morre. Coitada. Coitada da pedra. Oh, meu Deus. Vamos pro próximo, vai. É fácil. Esse podcast vai ser mais longo que o vento levou, senhoras e senhores. Tá ali junto com a prisão da pedra. É, fato ou fake que você sempre deixa um paninho embaixo de tudo que você come? Nossa, eu tô em fato aqui. Fato? Eu gosto, eu tava pensando. Traz Olha que bom. Não, mas tem um porta-copos Ah, aqui. então Então, tá, se tiver um tá. prato, eu gosto de botar um paninho embaixo. Entendi. É uma mania. Mas assim. mania. de onde veio essa mania? Não sei, acho que é uma coisa de É sua. organização, assim, de você ter um Ficar espaço, bonitinho. de ficar bonito. Entendi. Eu gosto de comer com olho também. Sabe? Isso, amo, eu tenho.
E um verde lindo. Muito Eu gosto. bom, muito Eu bom. gosto. É fato, é fato. É fato, ó. Acabou. Quem diria aí? Vamos pra hora do improviso, gente, porque depois dessa. Depois dessa da pedra. Depois dessa. Hora do... Ah, que bonitinho. Ah, bigodinho. Olha lá, olha lá. Ficou bonito. Gostou? Gostei. Como é que você improvisa? Explica aí. Ó, nosso improviso de hoje é diferente. Cada podcast é um improviso diferente, Tá. claro. Eu vou rir olhando pra vocês. Você é uma escritora, é da eu vou ter que- literatura. A gente trouxe uma coisa diferente que não dá pra O que eu tô explicar falando ainda. assim, Andréia? O que tá acontecendo que eu tô Tá falando? com o nariz entupindo. Esse negócio aperta demais. Nossa, é quente pra caramba. Ó, mas enquanto ela não começar, Tá bom. tem que deixar, né? Ok. Então, assim, o que vai acontecer? Você vai contar uma história pra gente. Só que eu escolhi a história. Peraí, deixa eu ver o que é. Você que escolhe a história? Ah, não. Eu escolhi uma história. Tá. Você vai começar a contar essa história, tá bom? Uhum. Então, assim, ela tem que ter duração de no máximo 2 minutos. Total. É a história que você viveu em relação a uma apresentação que você participou na Polícia Militar. Aham. Não, militar? Aham. É. Rodoviária feminina. Isso. Então, começa a contar essa história aí que você mandou eles tirarem, se desmontarem. Vamos lá. Eu fui fazer um trabalho com um grupo de mulheres no centro-oeste do país. Ah, E daí, quem eram essas mulheres? Elas eram da Polícia Rodoviária Feminina Federal. Polícia Federal Rodoviária Feminina. ah. E daí, chegando lá, eu falei, não, tudo bem, a gente vai conversar e tal. Mas eu não imaginei que elas iam estar uniformizadas e tudo, né? ah. E Tá bom, daí... para tudo, que agora vem o improviso. Tá bom, ai meu Deus, Como você gosta de palavras, gosto. temos Amo aqui palavras. várias palavras que a gente vai mostrar pra você e você vai inserir essas palavras Na história. na sua história. Tem que fazer De sentido. forma que faz... Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Pra quem? Pra história. Pra Na história. Pra todo Pra mundo. fazer sentido pra mim. Estamos ouvidos. Não, agora você vai ter que misturar a ficção com a realidade. Tá bom. Exatamente. Tá? Então Tá tá. bom. Então onde você parou mesmo aí? O que aconteceu? Que eu fui fazer um trabalho com a Polícia Federal Rodoviária Feminina no estado de Goiás. Ah, Aham. e aí, o que aconteceu? Aí a gente foi pro auditório do Sesc Goiânia. Ah, e ela já tá de olho. Fala, continua a história. Continua a história. Daí, quando eu cheguei lá, eu falei pra elas assim: olha, pra vocês fazerem a atividade comigo, vocês vão Continua. precisar. Ela deu voz. Vocês vão precisar tirar alguns sons do corpo, né? Pra gente poder entrar em contato com o que tem por dentro de nós. E nada melhor do que um ronco. Ah, boa! Então vamos respirar Manda bem. roncando. Assim. Aí, nessa, teve uma pessoa que roncou com tanta veemência que os pratos que estavam em cima da mesa começou a vibrar. Nossa! Os pratos, E aí? sei lá. E aí, o que aconteceu? E aí os pratos ficou brivando, aí tinha umas azeitonas, uns queijos em cima. Aí as azeitonas começou a pular, entendeu? E aí? E elas ficaram, meu, como é que vai fazer? E aí? Tá bom, aí as azeitonas começou a pular. E aí elas falaram: vamos pular também. Vamos deixar as azeitonas sozinhas. Mas pra pular, com arma, com bota, vamos ficar peladas. Aí elas começaram a tirar a roupa. E aí, meu, abriu, tirou a arma daqui. E eu sou mole, gente. E tirou uma arma daqui, vou tirar uma arma da bota. Falei, acabou. Então vamos tirar o calçado agora pra ter certeza que não tem nenhuma arma na ponta do pé, né? E daí elas foram tirando. Daí, de repente, uma pessoa falou assim: eu vou tirar o aparelho da minha boca pra eu poder falar melhor. Gente, veio um bafo. E o pior, que eu
eu vou brigar com a mulher que é a Polícia Federal. E aí, você brigou com ela? Não, eu só comecei a falar com a mão na boca, assim, ó. Disfarçando, né? Só pra disfarçar ali o bafo e tal. E aí, nessa, eu falei assim, vamos respirar fundo. E o bafo era tão forte, começou a vir borboletas no meu estômago. Mas não era borboleta de quem tá apaixonado. É borboleta de enjoo, né? De enjoo, sabe? As borboletas estavam ali meio que na metamorfose, lagarta, borboleta e tal. E aí? Enfim. E aí eu fiquei, tá, e agora? O que a gente vai fazer, né? A gente veio aqui pra fazer uma aula de dança, né? Ótimo, de dança. Agora. E aí eu falei, vou colocar uma música árabe ali, uma música que traduza, né, os movimentos da dança do ventre e tal. E aí todo mundo já tava pelado, já tava sem aparelho, já tinha voado todas as borboletas. E aí quando eu olhei aquele monte... E é verdade isso, quando eu olhei aquele monte de polícia na minha frente no auditório do Sesc, meu corpo ficou gelado. Muito bom. Meu corpo ficou gelado. Eu falei, o que eu vou fazer com essas polícias? E o que você fez? Eu mandei elas fazerem movimento com a barriga. Ali, ondulatório, todo mundo pelado. E tal. aí? E daí elas adoraram, elas ficaram se divertindo. E aí eu falei assim, bom, pra finalizar, pra gente poder ter um contato, vamos dançar de conchinha? Mas esse É conchinha? É coxinha. Vamos dançar de conchinha? Aí uma pessoa falou assim, não, vamos dançar de conchinha, não tá pelado. Vamos comer uma coxinha? Vamos. E aí a gente foi comer a coxinha. Fomos comer uma coxinha. Peladão, comer Não, aí elas colocaram a roupa, colocaram a camisa da polícia, né? Eu tava protegida, afinal de contas, todas as alunas eram policiais. E a gente terminou comendo coxinha no bar. Arrasou! Arrasou! Gente, deu até sede agora. Não, eu morri de sede agora. Aliás, gente... Falando em sede, vocês repararam? A nossa canequinha. Ó. Olha como estamos chique. Pensa logo, não fala, um oferecimento de... Essa aqui Gente, tem meu nome, ó. Essa tem o meu. Aqui atrás tem o nosso... Nossa, tem um nome. Nosso QR Code, que direciona a gente pro nosso canal. Quem quiser essa belezura, essa e outras, pode seguir a página da Lab Arts com temudo. Né? Na rede vizinha. Ai, ficou super bonito. Não, o quê? Rede vizinha, não é pra ficar falando o nome da outra rede. A Rede vizinha. Rede vizinha. Na rede vizinha, tá. Uhum, é o código. E eles fazem, gente, tudo personalizado, copo, isso faz em MDF, faz em metal, brindes corporativos para a empresa, aquele presente que você quer dar para alguém especial, é muito legal. Lab Arts, ó, fez pra gente, obrigada. Tchim, brindando. Yes. Ficou linda. Vocês nunca vão saber o que tem aqui dentro. Eu não faço ideia do que tem. É aguardente. Né, Danilo? Danilo sabe. Danilo os bonecos dele. E os bonecos. Que papo delícia. Quem está assistindo esse podcast, assista o anterior. Vocês vão entender o que é a aguardente Isso. do Danilo. Isso. Tá? Gente, muito bom. delícia. Dá vontade de ficar aqui, ó. Muito delícia. Muito, legal. muito. Experiências incríveis. Um trabalho maravilhoso que você tem. Eu vou falar, eu virei sua fã. Você é uma pessoa incrível, tem uma luz, assim, trabalho super E linda, né? Linda. Linda, por dentro e por fora. É muito, muito legal. Parabéns, cara. Dá um recado final aí pra gente. Quero Uma agradecer mensagem vocês pelo convite. Ah, muito bom. Nossa. Eu tava morrendo de medo de vir pra cá. Ela tomou uns gorozinhos e... Precisei. Fiquei em casa pensando, gente, como que eu vou fazer? Tem Projetos duas filhas, já tem... Vamos me dar mais uma. Não, ele já sabe. Peraí. Ó, eu tenho mais um presente aqui pra mostrar, só que agora é que a Valéria não queria... ela queria falar no momento propício. Eu não tenho ideia do que ela vai falar. E aí ela ficou meio intimidada e tal, e falou, Andréia, nem a Ana Paula sabe, pode me ajudar a revelar que eu estou grávida? Aí eu falei eu coloquei no roteiro da Ana Paula, fala que ela tem 3 filhas.
sim, verdade. Entendeu? Entendi. Pra revelar pro Danilo. Gostou, que tá vindo amor, da terceiro. surpresa? É isso. Vai ser papai, É amor. fato? É fato ou fake? E aí, gente? É fato ou fake? O fake apareceu. Porque os outros dois, Fato, os outros dois foram fatos, agora foi fake. Esse é fake. Nossos filhinhos vai ser muitas viagens que a gente vai fazer. Fez tudo isso com medo de uma entrevista, né? Mas fala sério. Sim. Eu fiquei procurando histórias pra eu contar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Não tem nem o que falar. Eu não sei o Tem que. até mais história do que você contou, que a gente sabe. Alguma coisa te pegou de surpresa aqui? A história me pegou de surpresa. Essa A mesa. Caixinha Essa do- Que bom, caixinha. né, gente? Pelo menos serviu de alguma coisa no nosso trabalho. Acredito que De fazer um as improviso, perguntas, né? né? Legal, Muito legal. legal. Muito bom. Manda uma mensagem aí. Ela Agora- tá mandando a gente interromper. Tem que retomar profunda, né? Ou, Vai lá. sei lá, você é toda É. profunda. Você é profunda. É. Manda essa mensagem profunda aí pra quem tá assistindo a gente. Virginiana com ascendente escorpião. Ai, meu Deus, Geralmente que é medo. muito profunda mesmo. É muita profundidade. Eu adoro conversar sobre signos, falar sobre signos. A gente também. Astrologia, quando eu tiver tempo na minha vida, eu vou estudar Vai sobre isso. Ai, Pô, que legal. Aí você volta aqui legal. pra falar de astrologia. Eu amo falar de astrologia. Aliás, a gente podia chamar alguém, né? que Fala assim. Ai, gente, astrologia é tudo. É demais, Eu né? adoro falar de astrologia. Mas- Um recado que eu possa mandar, eu acho que é para as pessoas olharem para dentro de si e buscarem o que de real faz sentido para elas, sabe? Nas suas escolhas profissionais, nas suas escolhas pessoais, nos seus relacionamentos amorosos. Autenticidade, né? A gente precisa de mais autenticidade no mundo, sabe? Também acho. Eu acho que se a gente se ocupasse mais da nossa vida, a gente se preocupava menos com a vida dos outros, né? Exato. É muito difícil a gente ter que ficar o tempo inteiro dando satisfação e tal. Mas enfim, eu acho que a vida ela traz tantas surpresas pra gente quando a gente vive ela de verdade, sabe? Quando você pega a sua vida na mão e você olha pra ela e você vê o caminho que você percorreu, é tão fantástico. E essa emoção, esse sentimento, você só vai ter de você com você mesmo, né? E pra isso a gente precisa conseguir entrar em contato com a gente, né? E eu acho que isso é necessário. É necessário a gente buscar a verdade dentro de nós, até pra gente poder ser pessoas melhores pro mundo, né? Ai, que lindo. Não sei, acho que é isso um pouco. Muito bom. Gente, cada um vai viver sua vida, cara. Resumindo, Não enche o saco do outro. Aquela coisa, Nietzsche falaria assim, eu falo assim. Muito bom. E eu queria deixar pra vocês esses livros aqui. Gente, isso aqui são minhas paixões. Nossa, que demais. Joias. Minhas paixões, Realmente. A diagramação do Edu, né? Tem um documentário que a Michelle fez que tá no YouTube, na página do Encantaria. Demais. O Richard que ilustrou, um monte de gente trabalhou nisso, né? A gente não faz nada sozinho, né? Não. Acho que tem uma mensagem que é essa, né? A gente leva um nome, mas ninguém chega lá, né? Tanta gente precisou estar com Sozinha. você Exatamente. para você hoje estar no lugar que você tá, né? Então, Verdade. reconhecer que existe essa parceria, isso é muito importante. Muito legal. E esse é um projeto que tá no meu coração. É um livro super simples, mas que fala de um monte de coisa. E eu queria dar para vocês. Ah, Obrigada. Esse daqui, cada um tem uma, e esse daqui para vocês verem o que vocês vão fazer Trocada. com eles. Legal. É. Ah, legal. Não, é gente. um de cada pra cada. Vocês vão receber. Um de cada. Ah, então, Isso. então esse é meu e esse é meu. O que é seu é meu, o que é meu é meu, o que é seu é nosso. Ai, eu Só- amei. ó, Obrigada, Tem uma duplinha aqui esperando quem comentar mais. Isso, quem curtir e comentar, e, enfim, aproveitando para falar, né? Lembre-se de curtir, comentar, se gostaram, compartilhar, e se não gostaram, também compartilha com os inimigos, né? Obrigada, gente. Logo a gente Muito volta com mais obrigada. podcast, mais Obrigada. experiências, mais novidades. Siga-nos todos. Exato. Ah, e o link da caneca a gente vai deixar na descrição. E dos patrocinadores também. Exato. E da Valéria também. Do perfil da Valéria. Beijo. Beijo! gente. Tchau, tchau.